Começa falando sobre o musical Ney Matogrosso, Homem com H maiúsculo, que tem temporada no Teatro Riachuelo até o dia 21 de outubro, um super sucesso de público e de crítica. E para falar sobre esse espetáculo aqui com a gente, o Renan Matos, ator que interpreta o Ney Matogrosso. Oi, Renan, muito bom dia. Oi, Raíssa, bom dia, que prazer estar aqui com vocês, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre esse artista incrível, sobre esse musical maravilhoso. Queria que você começasse a falar um pouco, não só sobre o espetáculo em si, mas como é que é para você interpretar o Ney Matogrosso? Essa é uma das perguntas que já... hoje em dia enche meu coração de felicidade, assim, é uma honra, não só uma honra. Eu falo que existem várias experiências pro ator, né? Uhum. Mas realmente, assim, o Ney, ele é de uma potência não só como pessoa, que eu chamo ele quase de uma entidade, né? Você vê ele hoje com 82 anos, totalmente inteiro, fazendo show, dançando, uma voz impecável. Então, assim, uma é um explosão, legado, né, de performance, assim, de tudo. É uma experiência que vai além de tudo que eu poderia imaginar, porque o Ney é um artista ilimitável. Ele é o maior performer desse país, né? Ele é um artista transgressor que fez uma história linda com a música, trazendo tanta coisa que era tão preconceituosa, tantas coisas que eram amadas socialmente. Então, para mim, assim, é tão honroso eu ter a oportunidade de fazer um artista como ele, de 82 anos, que está fazendo 50 anos de carreira, fez acho que ontem, se eu não me engano, a comemoração é esse ano, né, 50 anos de carreira. Foi um grande desafio, é muito sofrido, porque tem sempre um lugar de comparação, né? Quando a gente faz um artista que já se foi, um Cazuza, uma Elis, que os atores arrasaram, tem um lugar de homenagem, né? Tem um lugar que fica na memória da lembrança. Quando o artista está vivo, está mais complexo. Então, assim, tem pessoas que vão, por exemplo, ao teatro e vão reclamar no Reclame achando que eu sou o Ney. Que é maravilhoso, eu vim para assistir o Ney. E é lindo você ver a resposta do público, que as pessoas entram ali e sabem, cara, esse menino é o Renan Matos, não é o Ney. Então, eu acho que a parte mais bonita de fazer teatro, acho que a recompensa disso tudo é o amor que é transferido, né? Com certeza. O fã transfere o amor do Ney pra mim, assim, isso é muito bonito, assim, é uma coisa, é uma benção mesmo. Como é que surgiu esse convite? Como é que foi todo o processo ali até você ser o escolhido? Isso é muito doido. Eu faço teatro desde os 12 e estou há 15 anos, 16, fazendo musical. Musical foi realmente uma área que me abraçou. Só que eu sempre compus o coro, fiz personagens pequenos. Eu já tinha feito Ney no musical de Chacrinha, com o Stepan, com a direção do Andrucha Watson. Mas era só uma participação dentro do programa de Chacrinha. E eu, em 2013, fiz um teste para ser o Ney Matogrosso para o musical Cazuza e o Tempo Não Para, com a direção do João Fonseca. E o diretor musical era o Daniel Rocha, que é o diretor musical do Ney. Eu nunca fui convidado para fazer teste. Nos musicais, o processo é muito democrático, né? Eles abrem as audições, o candidato manda áudio de vídeo, ou então vídeo cantando, um vídeo fazendo uma cena, e eles fazem a seleção. E eles me convidaram para fazer. O Daniel pediu para me convidar, e eu não sabia que estava tendo esse musical, porque eu já tinha abandonado, tinha dado uma pausa, falei, não vou fazer agora, tinha feito minha segunda cirurgia de joelho, e aí fui para São Paulo fazer, estava 15 quilos mais gordo. Eu comprei uns 7 cintos, o Ney bota assim do umbigo para baixo, eu botei do umbigo para cima. E aí fui eu fazer a audição. É um desespero. Primeiro que é um pânico, né? O que você faz fazendo Ney? Eu fui, como eu já tinha estudado um pouco, mas isso não valia de nada, porque uma coisa é você estudar um fragmento dele fazendo Ney Matogrosso na época do Secos, e outra coisa é você estudar Ney para fazer a audição. Não dá para estudar, né? Então você tem um processo, às vezes, eu tive 3 dias antes da audição. Caramba. E aí eu falei, eu vou utilizar o que ele fez na vida. Para eu me proteger, eu nunca vou caracterizar em audição, porque eu acho que é perigosíssimo. Ou você vai, tu arrasa, que é difícil a gente arrasar em audição,
porque você está sendo avaliado, né? Todos os aspectos, sempre. E aí eu fui pintado de olho preto, com a máscara, como se fosse a máscara da Caboclo, só com olho preto. Isso não fez diferença nenhuma, mas ali eu já me sinto, ó, já é quase que um escudo de proteção. E aí eu fui, cantei, e aí passei uma semana, já passei na primeira fase, aí na sequência eu já fui fazendo cena, e quando eu vi eu estava fazendo cena com 40 pessoas, que isso é uma coisa inédita, e para quem estiver ouvindo, é maravilhoso a produção que faz cena de teatro, que faz cena com os atores, porque geralmente a demanda é tão urgente, tem tanta dança em musical que as que mais pesam realmente são as cenas são as coreografias, né? E as cenas de canto, para saber se você vai dar conta. Porque eu tava com as pessoas, assim, um dos melhores atores do mercado, tipo o Matheus Ribeiro, o Adrian da Barca dos Corações Partidos, na final, né? E aí eu já sabia, o Fabiano, ele fez o Ney Matogrosso no espetáculo junto com a Mel Lisboa, foi em cartaz, foi um sucesso, sobre a Rita Lee. E Fabiano, assim, tem um perfil maravilhoso. Então eu estava com pessoas na final, que como eu não tinha uma trajetória na carreira de protagonizar, eu sabia que eu podia, eu falei, tá bom, eu vou ser sub pelo menos, né? Mas é um desespero, assim. O último número que foi proposto, por exemplo, de Ney, era... A gente cantava junto com o coro já o número, a Balada do Louco, e a gente cantava pro coro inteiro e pra banca inteira. Aí na banca, você tem uma ideia, tem umas 20 pessoas. Então é muito desesperador. E tudo falha. Falha a sua voz, falha o corpo, né? Que você se treme tanto, parece que está entrando em estado de passando. Desespero. Você vai e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas foi um processo, acho que justo para todo mundo, e foi o que fez eu estar lá, assim. Eu fiquei super feliz com a notícia, e em pânico ao mesmo tempo, porque o tempo de processo de criação do espetáculo é muito longo. Não é muito longo, minto. Foi 1 mês e 3 semanas. E por conta da pandemia eu estava parado muito tempo, né? Você vê que pela minha própria voz falada, eu sou um barítono. Tem muita gente que nem abraça essa nomenclatura, mas eu sou um cantor que vai de notas muito graves a notas agudas. E o Ney é contratenor. E tem aquela voz naturalmente, né? Uma voz levinha, aguda. Então foi um processo, mas foi um processo tão lindo, assim. É o que eu te falei. Imagina. Fala. Fala dessa. Não, imagina, a gente está aqui ouvindo e viajando, imaginando como é que foi esse processo com você. Agora, a montagem, ela passa, né, por vários momentos e canções que foram muito marcantes, são, né, até hoje na carreira e na trajetória do Ney Matogrosso, mas não segue necessariamente uma ordem cronológica, né? Isso. Queria que você contasse um pouquinho sobre a peça, sobre o musical. O mais legal é que, assim, mais legal e mais inspirador de tudo, quando você começa o processo, né? Você recebe ali o texto, dificilmente eles dão o texto anteriormente, principalmente quando é um musical inédito, né? A Marília Toledo e o Emílio Boixá são os autores da peça. Desculpa. Nada. Eles escreveram, tipo, fragmentos. Como se fosse um filme, frames de cena, como se fosse um roteiro de cinema. Porque eles fazem o Ney dos 7 aos 50. Tem um ator que faz ele dos 7 aos 17, que são os 5 primeiros minutos de peça, e eu faço ele dos 17 aos 50. Quando você lê a cena que não tem início, meio e fim, são recortes de cena, você vai lendo aqueles coisas picotadas, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E quando você não tem uma cena que explica aquela situação toda, você fica em pânico, você fala, o que eles escreveram? Eu até brinco com eles, que eu falei, gente, o que ele escreveu? Eu falei, não vai dar certo, pensa não. Porque aí tem uma genialidade de estudo. A Marília enlouqueceu, no certo ponto, num bom sentido, a Marília e o Emílio, que tudo que eles escreviam precisava ser aprovado pelo Ney. Então, já nisso, Ney super perfeccionista e, claro, protegendo, né, a vida dele, que a obra dele, a vida dele ia ser vista por muita gente pela primeira vez, que existem as biografias, mas a gente não mora num país que, infelizmente, não tem essa incentivo à cultura, né, da leitura. Sim. Então, consequentemente, o número de pessoas que leram a biografia não é tão grande quanto as pessoas que vão ao teatro, consequentemente, as pessoas que veem televisão e por aí vai. Ou cinema. E aí, nesse processo, o que é mais genial é que, assim, tem a construção coletiva da Marília, do Emílio e do Daniel Rocha, que é diretor musical.
de como inserir essas músicas, né? Isso é uma engenharia artística, assim, fabulosa, porque pode ser uma catástrofe e pode estar super certo. E no nosso caso deu super certo. Porque você inserir músicas, sei lá, da época, da música que ele regravou da Carmen Miranda, na primeira paixão dele na aeronáutica, você fala assim, não, peraí. O que está acontecendo? Você entende? Uhum. Debaixo dos panos, que ele escreveu uma música extremamente política, transpor para a relação dentro da aeronáutica. Então, desculpa, porque eu também... Nada. Ontem eu fiz sessão, então eu fico ainda adaptando a voz. Imagino. Mas tem poema é um dos momentos mais bonitos da peça, né? É quando eles leem a notícia de que sai no jornal pela primeira vez que a AIDS sendo relacionada e descrita como câncer gay. E poema, a história eu vou contar rapidinho, foi o poema que o Cazuza, que era apaixonado pela avó dele, escreveu para a avó dele. Ele faleceu antes da avó. E a Lucinha queria esse poema pro acervo do Cazuza. E a avó nunca disponibilizou. Depois que a avó faleceu, a Lucinha achou. Quando ela achou, ela chamou o Ney e o Frejá para fazer o arranjo. E o Ney falou, eu só quero essa música se for na sua voz. A Lucinha era apaixonada pelo Ney. Eles namoraram uns 3 meses, foi rápido. Mas era um namoro tão avassalador e tão cruel para os dois, chegou a ter violência física, que eles viraram grandes amigos, e o Ney ia para lá enquanto o Cazuza estava doente, fazia massagem nos pés dele quase todos os dias. E o Ney e o Marquinho, que era o companheiro do Ney, foi o companheiro do Ney ao longo de 13 anos, morreram numa época muito próxima. E essa música, depois que foi musicado, o poema virou uma música, né? O Ney canta até hoje no show dele, Bloco na Rua, né? E aí essa música ela é colocada nesse momento, da perda dos dois. Ou seja, uma música que o Cazuza escreveu, uma carta, um poema para a avó, que foi musicado. Então é tão bonito o que eles fizeram, sabe? Eu acho que é de um estudo tão profundo, precisa realmente conhecer, eu acho, são 3 pesquisadores mesmo, sabe? Com certeza. São 3 artistas antes disso, né? Uma informação daqui que diz, até no release da peça, né, fala que a Marília e o Emílio mergulharam nas 3 biografias que já foram publicadas sobre o Ney, além também de matérias jornalísticas, vídeos e o próprio artista, né? Então, de fato, é muito material, é uma pesquisa, assim, muito aprofundada. É muito lindo porque é tão aprofundado que, como a Marília, ela é uma das diretoras também, o que fica mais rico e o que você vai se arrepiando, é porque a Marília ela vai te conduzindo para um lugar onde ela entende toda a história. E para você escrever um texto, você roteirizar um filme, você precisa realmente entender. Escrever sobre um artista é muito perigoso, porque a vida do Ney, se você for ler a biografia, aliás, que eu super recomendo, que são maravilhosas, uma delas eu inclusive carinhosamente ganhei da Marília, que não tem mais à venda, não existe mais, foi a primeira, pode achar em sebo, assim, mas não existe mais. É que, sabe quando você está criando algo que é muito complexo, e a pessoa vai quando você não entende, eu quando fui fazer o teste, por exemplo, tinha a cena Ney e Marquinho, gente, desculpa, mas assim, eu não sabia da vida do Ney, sabia que ele tinha tido um namorado durante 13 anos. Então, assim, pra mim o Marquinho era um amigo, não sabia dessa relação. Ainda bem que, entendeu, era a cena da AIDS, porque se fosse outro tipo de cena, eu não ia trazer esse lugar do romance, porque não estava especificado, que era só um recorte. Então, assim, existe um trabalho muito bonito e muito potente feito por eles. E as pessoas, os amigos meus ontem que foram assistir, perguntaram assim, meus amigos, é tão lindo saber que essa música existe por causa disso. Eu falei, isso é o mais genial, essa música não existe por causa disso, sabe? Sim. É muito especial. O trabalho do Daniel também como diretor, assim, as referências que ele coloca nas músicas, os tempos, as repetições. O Balada do Louco eu repito 5 vezes o refrão, mas assim, tudo em contextos históricos diferentes, sabe? A transição é tão bonita. E o mais bonito que foi um presente para mim como ator e para os meus colegas, que essa peça foi construída como se fosse um coletivo, uma companhia, e não é uma utopia esse comentário que eu estou fazendo, é uma verdade. Eles foram muito inteligentes na escolha desse elenco, é muito difícil fazer esse espetáculo por esse sentido, por ser um espetáculo que precisa ter atores. E em musical a gente tem muitas diferenças, né? Tem muitos
elencos que tem só bailarinos ou atores, tem bailarinos, atores e cantores, tem só cantores, e esse musical foi muito bem escolhido, é muito bem servido nesse sentido. É isso. Mas o mais bonito e o mais desesperador foi a beleza da Fernanda Chama, que é a diretora, junto com a Marília, e toda a equipe, eles me deram liberdade. Então eu não tenho marca, né? No espetáculo. Cada dia que você for assistir, nos shows, nos momentos de show, eu tenho uma liberdade artística, que é um presente e é uma crueldade. Porque em um mês de 3 semanas, você fazendo seu primeiro protagonista sendo o Ney Matogrosso, entra em pânico. Não dá pra imitar o Ney, porque se o Ney fosse... Vamos lá, se o Ney fosse... Vou fazer uma comparação bem nada a ver, mas que você vai entender. Se o Ney tivesse alguma coreografia de algum cantor que fosse reproduzido, que já cria, por exemplo, pro TikTok, é fácil de fazer. Você traz pro seu corpo, depois você traz sua personalidade e você modela. Sim. Pode assistir o vídeo 30 vezes de Sangue Latino, Sim. do Maracanãzinho, a todos os vídeos que derem disponíveis. E cada um é uma coisa diferente. Não tem como imitar. É inimitável. É isso. Então ele é tão genial que é isso. Essa liberdade foi a liberdade que eu encontrei de eu falar, cara, eu tenho respeito, eu tenho honra, eu preciso honrar esse artista. Com certeza. Renan, muito obrigada por essa conversa, viu? Tenho certeza que tá todo mundo super curioso para ir assistir depois dessa descrição tão incrível que você fez. Muito obrigada por atender o CBN Rio, viu? Até uma próxima, espaço sempre aberto para você. Um beijo. Beijo, obrigado. Com seu carinho, e lembrei de um tempo